Olá, Eli, como é que você tá? Tudo bem? Oi, Dri, tudo bom? E você? Tudo jóia. E aí, como é que vocês estão? Quem está ouvindo aí o nosso temporada 5, episódio 3? Hoje o personagem é Mahatma Gandhi. Sabe que eu estive no túmulo dele? Ah, é? Conheci um lugar bem especial em termos de energia, menina. Mas me fala, qual a frase que você escolheu e sobre o que a gente vai falar? Tá. Hoje nós vamos falar sobre religiões. Eu escolhi a frase: as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Aí eu acho que temos vários campos que podemos explorar, né, Dri? Mas desde que eu fiz o curso do Spiritual Thinking com você, uma coisa me chamou a atenção que você sempre falou, que é sobre a espiritualidade, que não depende da sua religião. Não necessariamente você tem que ter uma religião para você acreditar em algo. Então, por que a gente não fala um pouco disso? Ai, um tema que eu adoro. Olha, eu acho que assim, você sabe que eu tenho assistido as lives de espiritualidade do Padre Fábio de Mello? Eu Hum, sou, eu, eu tô fãzaça dele. ah, é? Fãza- Eu não sou religiosa, então vamos partir daí. Tá. Eu sou católica de formação. Estudei em colégio católico, frequentei muito a missa, porque o colégio tinha, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo dentro dos conformes, mas eu sempre fui uma mente buscadora. Nasci numa família que meu pai achava que ia ser abduzido por OVNI, Leon Lubzang Rampa. Eu nasci num ambiente certo para mim, no sentido de não me prender a um único guarda-chuva. Como é que eu vejo as religiões? As religiões, por natureza, elas são separatistas. Quando você encara a religião como a minha religião é a certa, a sua é errada, né? Uhum. Então, nesse sentido, elas são separatistas. Mas eu quero olhar para o que as religiões têm em comum, para onde elas convergem, que tem a ver com essa frase dele, Uhum. né? Todas te levam a uma conexão com algo maior, algo não material, algo que transcende a matéria. Então, é isso que eu chamo de espiritualidade, quando você se conecta com algo que transcende a matéria. Quando a gente Sim. começa a estudar um pouquinho de física quântica, inclusive a gente vê que a matéria não é bem a matéria. Quem quiser entender isso que eu estou falando, eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem um desenhinho, uma animação do Dr. Quantum, chamado O Experimento da Fenda Dupla, onde dependendo do observador, assiste lá. Ah, assiste lá, você vai ver que essa questão da matéria ela é um pouco mais subjetiva. Mas vamos entender a matéria como o que a gente percebe pelos cinco sentidos. Tá. Vamos simplificar, né? Isso é matéria. E a espiritualidade, quando eu enxergo, como eu enxergo, e aí eu queria ouvir como é que você enxerga também, é tudo que transcende isso. As Tá. religiões, elas podem ser uma forma de você se desenvolver na sua espiritualidade, mas elas não são um único caminho, né? Sabe um GPS quando você coloca aqui assim? É muito legal. Eu quero chegar do ponto A para o ponto B. E o GPS traça três rotas. Ele faz assim, esse aqui vai levar 3 minutos a mais, esse aqui é o melhor caminho, esse aqui não é assim que a gente. Aí eu Exato. escolho seguir por um determinado caminho. E essa minha escolha de seguir por um determinado caminho, ela não tem que ser julgado pelas pessoas como certo ou errado. É o caminho que você selecionou dentro do seu GPS. Mas se você olhar, todos nós estamos saindo de um ponto A para um ponto B, a única coisa é que a gente pega rotas diferentes, né?
É quando eu tô olhando para isso que transcende a matéria. Faz sentido o que eu tô te falando, Eli? Não, faz. Na verdade, o meu caso é o oposto do seu, né? O que acontece eu não nasci em uma família que, na verdade, meus pais têm religião, mas eles não inseriram a religião na família, então o nome para esse agnóstico, né? Então eu e minha irmã nascemos, não fomos batizadas, porque minha mãe tinha formação católica e meu pai protestante, mas ele só tinha formação, meu pai se declara ateu, né? E a minha mãe católica não praticante. Então, quando nós nascemos, eles decidiram que eles iam deixar a gente escolher. Só que você nasce em 1976 e vai para a escola lá nos anos 80 e todo mundo quer saber qual a sua religião, mas ninguém está preparado para ouvir. Não tenho religião, não fui batizada. Aí as pessoas vêm com umas perguntas esquisitas que você tem 14 anos. Mas como que você vai fazer quando você for casar? Oi? Né? Então, enfim. Olha, eu vou só um parênteses. Eu fiz tudo isso, mas eu não casei no religioso. Então, você não sabe o que está no seu caminho. Não, as pessoas. Mas eu falo, com 14 anos, uma pessoa pergunta isso para outra, porque desenham, né, isso, e todo mundo acha É, que é o certo, enfim. Mas meu pai e minha mãe nunca impediram a gente de ter acesso a qualquer informação. Então, a gente não estudou em colégio de freira, nem de padre, nem nada. O colégio era também sem religião, né? Era um colégio tradicional, enfim, não tinha. O máximo que tinha era cantar o hino nacional, quando isso ainda era praticado. Não tinha, era apartidário, religioso, não tinha nada disso. E beleza, e assim seguimos. Só que eu não me declarava ateia, né? Nem a minha irmã, porque de alguma forma eu acreditava que existia algo maior. Eu não chamava de Deus, porque eu não tinha formação religiosa, mas eu comecei a estudar um pouco mais, a entender. Então, eu, por exemplo, admirava muito o budismo, eu amo o admirava, budismo. Me admirava identifico muito com o budismo. religiões afro e por aí vai. E hoje eu sou um bandista e muito me identifico com muitas crenças, né? E é uma religião inclusiva que eu falo, né? Que me abraçou. E eu falo exatamente isso. Eu cheguei sem formação nenhuma e hoje eu tenho o quê? Eu tenho algo, eu tenho uma casa, eu tenho irmãos, que a gente chama, né? E são coisas que eu gosto. Mas se eu falar para você assim que eu vou sair por aí convertendo, eu nem tenho como fazer isso, estou aprendendo. E o que eu busco é exatamente isso, é o quê? É um conforto, é um alento, e É é que isso. todo mundo gosta. Então, vamos ver o aspecto psicológico, né? A gente gosta de pertencer a um guarda-chuva porque tem a sensação de pertencimento, Isso, de uma egrégora que me reúne. E essa egrégora é a qual você se identifica. exato. E não tem certo e não tem errado. Não. Já fui em terreiro, né? Tomei o passe em terreiro de Umbanda, fiz curso, gente, fiquei em monastério budista, já fiquei em ashram indiano, no Nepal, na Índia, já fiz curso de espiritualidade, de espiritismo do Kardec, fiz curso, 2 anos de curso para entender. Tive essa formação católica de natureza, né? E a constelação me trouxe um sentido de espiritualidade muito interessante, que é o não separatista. E que isso me agrada muito, porque eu sempre tive essa busca. Então, já fiz, por exemplo, treinamento em Centro Dharma, em São Paulo, de budismo, Uhum. né? E cabala, estudei cabala, né? Então, assim, cada uma dessas nuances me trouxeram grandes aprendizados. Eu entro num lugar, eu olho para a minha energia do corpo. Isso me faz bem ou me faz mal? Sabe? Sim, Isso que classifica se eu vale a pena eu encostar um pouco ali e aprender com ele. É muito sensação de corpo. sim, Então, eu acho que tudo é válido. E eu, pela minha profissão, Eli,
eu acho muito importante eu ter esse guarda-chuva que abarca tudo. Concordo. E eu vou te dizer, quando a gente, por exemplo, que você me sugeriu assistir História de Deus, né, que é a série do Netflix, em que o Morgan Freeman conversa com várias religiões e a gente vê essa convergência, né? Eu acho interessantíssimo isso. E onde eu vou, onde eu frequento, a gente conversa muito sobre inclusão, a gente fala muito sobre outras religiões. A própria Umbanda não é uma só. Existem vários Não. tipos de Umbanda, porque as religiões afro, elas não vêm mais de uma origem só, elas mesmas se E você espalham sabe que pelo o Bert Brasil. Hellinger ficou 20 anos na África, né? É Então, claro que o trabalho do Bert tem uma convergência para uma grande alma, que lá eles têm uma questão de grande alma, e na própria conecta África tem várias tudo. nações, então Sim, é muita coisa, é muita gente, muita coisa. Não dá para você falar uma só, né? E isso também é muito do ser humano de querer se declarar o sabedor de uma coisa só, né? E eu acho muito legal isso do Mahatma Gandhi, porque ele, daquele tamanho dele, né, magrinho, andando pelo aquele país imenso, e só querendo isso, que as pessoas se entendessem, que elas se entendem. Qual é o nosso objetivo, afinal de contas? Qual é? É atingir o quê? A gente já falou isso em algum episódio do nosso 15 Minutes, foi chegar chegar no ponto que a gente saiu, né? A gente não vai atingir a perfeição, mas é entender, é ser um ser humano melhor. Como é que eu posso ser melhor se eu não aceito o outro? Não é? exatamente. Então, quando eu tenho uma religião que eu uso ela de uma forma separatista, eu acho que a gente pode abrir os olhos para uma nova perspectiva. Exato. Entender que a minha religião, e entendam, você vai seguir no seu GPS a que você mais se identificar. Mais se Exato. identificar. Só que eu posso estar aberto para outras. Você sabe que muita gente me pergunta para fazer o curso de Spiritual Thinking, Adriana, mas você vai trabalhar com espiritualidade? A constelação sistêmica tem espírito? Ou então apertar, se ele trabalha qual linha? Kardec? Mas são coisas que as pessoas perguntam. Outro dia, uma pessoa me perguntou, ela queria que o marido fosse fazer a constelação, mas ele achava, pelo que ela tinha explicado da constelação dela, que isso ia ferir os preceitos do judaísmo. Religiosos de. E eu falei assim, a constelação sistêmica é só reconexão de amor. É só isso. Ela não entra em nenhum tipo de seara de religião. Eli, você conhece constelação sistêmica, você conhece spiritual thinking, tudo que eu falo, ela não separa, tudo Não. que eu falo é incluir, né? Então, assim, é muito interessante a gente fazer essa live baseada nessa frase dele, porque eu fiz, acho que foi semana passada ou retrasada que eu fiz uma live de espiritualidade, justamente para desmistificar isso. E eu gosto muito quando eu encontro pessoas falando a mesma coisa. E por isso que eu estou cada dia mais apaixonada pelo Padre Fábio de Mello. Estou fazendo propaganda dele aqui, mas ele tem um programa de espiritualidade, acho que é de domingo à noite. Eu assisto de segunda, porque eu acordo 5h30, 6 horas, antes de sair da cama. E ele às vezes usa um salmo, mas ele explica isso para o dia a dia. Ele fala das imperfeições dele, ele fala da alma dele em desenvolvimento, ele fala dessa espiritualidade no dia a dia, de quando eu olho com respeito para o outro, sem o julgamento, isso é espiritualidade. Gente, eu tô encantada com ele, além de dar risada com... Se você não tiver o Insta dele, Não, coloca. ele é ótimo, né? Eu já Ele li tá em coisas Taubaté, dele. aqui do meu lado. Eu juro, meu sonho é fazer uma live com o Padre Fábio de Mello. Se alguém Chama. assistir isso aqui e tiver contato com o Padre Fábio de Mello, ele tá do meu ladinho aqui em Taubaté. A gente deve estar uns 150 quilômetros, nem isso, uns 100 quilômetros de distância. Padre Fábio de Mello, vamos fazer uma live de espiritualidade?
Padre Fábio de Mello, me nota. Me nota. Ai, meu Deus. Bom, mas eu acho que é isso. Mas por que isso? Porque eu tô falando que ele tá falando a mesma coisa que falou o Gandhi, que eu tô falando. Então é lindo você ver uma pessoa que representa uma religião na proporção que ele representa, Sim, ter esse tipo de entendimento. Isso é não separatista, né? exatamente. Isso é lindo. Eu acho lindo alguém seguir o que toca o seu coração, seguir a religião que toca o seu coração, mas olhar com amorosidade para tudo que Mas está em ele volta. seguia a vocação, né, dele, enfim. Ele tem uma missão maior, né? É É isso, isso aí. gente. Olha, temporada 5, episódio 3, Mahatma Gandhi. As religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Achei linda a frase, adorei o nosso Eu bate-papo. Eu também. amo falar de espiritualidade. Isso Amo. aí. É Se isso vocês aí, gostaram, deixem seu like e curtam o nosso canal. Eliana Leite e Adriana Vico. É isso tchau, aí, um beijo gente. enorme, Um fiquem com beijo. Deus. Tchau, tchau. Tchau.